Salve, salve galera umbandista! Aqui quem fala é Marlon Martins. Bem-vindos a mais um podcast Papo de Umbanda, um mergulho no sagrado. Capítulo de hoje, capítulo 14, e vamos falar de linha do Oriente, ou seja, entidades orientais dentro da Umbanda como linha de trabalho. É uma continuação quanto ao capítulo anterior? Sim, podemos entender que sim. Porque, gente, como eu falei, o capítulo anterior sobre os anjos de Aruanda, né? Foi um capítulo muito emocionante para mim falar, porque você vai falando e vai lembrando das entidades, vai lembrando de acontecimentos, e aí não tem como não se emocionar. Então, assim, eu não falei muita coisa do que eu pretendia falar, né? Na hora que a emoção aperta, a cabeça dá uma embaralhada, é normal. Mas vamos fazer o 14 hoje, vamos bater um papo sobre linha do Oriente, essa linha que eu tanto respeito e talvez seja, acho que junto com a linha de Caboclo, a linha que eu, Marlon, mais me afinizo dentro da Umbanda. Tenho uma afinidade muito grande, um carinho e um respeito muito grande pelas entidades de linha do Oriente. Até porque a minha primeira entidade a se apresentar para mim, a me mostrar que eu era médium de incorporação, foi o meu cigano, meu querido cigano Vladimir. Um salve pro cigano Vladimir. Então, assim, talvez por isso eu tenha uma sintonia, uma afinidade maior com o povo do Oriente. Tá ok, gente? Bom, muito se fala do povo do Oriente na Umbanda, quando surgiu, como que surgiu, por que que surgiu. Eu fiz uma reflexão há alguns capítulos atrás, eu não sei dizer agora se foi no primeiro, no segundo ou no terceiro, mas foi lá no começo do Papo de Umbanda. A reflexão diz o seguinte: se eu não me engano, a terceira entidade a incorporar no médium Zélio, né, o fundador da nossa querida Umbanda, se eu não me engano, foi o Orixá Malé, ou Malê. E esse Orixá Malê, ele tem uma origem oriental, né? Ele é, se eu não me engano, quer dizer, ele era, quando encarnado, ou em um de seus trabalhos espirituais a favor e em missão da espiritualidade, ele tem uma origem, ele traz origens da Malásia. Aí eu estava fazendo uma reflexão, alguns capítulos atrás, de que, bom, se o Orixá Malé tinha origens orientais, e ele foi a terceira entidade, pelo que me consta, fazendo estudos, né, a incorporar no Zélio, então podemos afirmar que a linha do Oriente já está na Umbanda desde o princípio. Sim, gente, por que não? Pare para pensar. Por quê que o Marlon está falando isso? Porque lendo alguns materiais, pesquisando muito, você chega à conclusão que o povo do Oriente começa a se firmar mesmo dentro da Umbanda a partir da década de 40 e mais fortemente em 50 e 60 e 70. Porque na década de 50 e 60 houve um abraço quanto a culturas budistas e hinduístas por parte do povo brasileiro. Podem pesquisar isso à vontade que vocês vão ver que isso é verdade. E talvez isso tenha ficado mais forte, tenha criado uma sintonia maior para um avanço espiritual quanto às entidades orientais. Tá ok, gente? Então, assim, nas minhas reflexões, Marlon pesquisando, entende que a linha do Oriente já está no Umbanda desde o princípio, já que o Orixá Malê era de origem oriental. Tá ok, gente? Bom, Marlon, quem está começando agora se pergunta muito, né? O que é o povo do Oriente? Quem são as entidades do povo do Oriente? Gente, quando a gente fala povo do Oriente,
A gente está querendo remeter a uma região, a uma parte geográfica do nosso mundo físico que corresponde a todo o Oriente, e não só o Oriente, mas com certeza toda a parte que pega a Ásia. Ou seja, povo do Oriente, entidades, espíritos de irmãos que, em oportunidades encarnatórias, viveram suas experiências nessas regiões orientais e principalmente asiática. E também naquele polozinho ali, norte da África, não é isso? Com Ásia. Muita gente sai dali. Muita gente da linha do Oriente sai dali. Muita gente da linha do Oriente sai da Turquia, daquela região ali. Não é isso? Muita gente da linha do Oriente sai do Irã, que um dia foi Pérsia. Ou seja, gente, é uma gama infinita de entidades que se tem na linha do Oriente. A gente está falando de combatentes turcos, a gente está falando de combatentes persas, a gente está falando de cultura fenícia, a gente está falando de cultura indiana, a gente está falando de cultura judaica, a gente está falando de cultura egípcia, apesar de ficar no norte da África ali, mas tem um laço muito forte ali com aquele início de Ásia. Então a gente está falando de cultura egípcia, tá ok, gente? A gente está falando de hermetismo, a gente está falando de cultura chinesa, cultura mandarim. Gente, povo do Oriente é uma cultura riquíssima dentro da Umbanda. São, sei lá, zilhões de entidades que correspondem, que trabalham dentro dessa linha. E aí, como comecei a falar no início, a gente está falando de combatentes, a gente está falando de generais, a gente está falando de magos, nós estamos falando de sacerdotes, nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de cientistas. Gente, o Oriente e a Ásia é um polo de conhecimento monstruoso. Então vocês imaginam o que essas entidades podem fazer e, graças a Deus, conseguem sim fazer dentro da Umbanda. Ou seja, incorporam para praticar a caridade. Gente, é um polo de conhecimento, é uma gama de conhecimento muito grande em prol daqueles que precisam. E como já falei em outras oportunidades, graças a Deus, graças à benevolência divina, temos esse povo hoje dentro da Umbanda trabalhando com tanto amor e carinho. E garra, né? Porque é um povo de garra, é um povo que vibra, é um povo vibrante, não é isso? Dentre essas outras, vamos dizer assim, culturas e dons, né? Como eu falei, combatentes, generais, médicos, profetas, cientistas e tal. Gente, se a gente pegar somente, vamos fazer assim, ó, o Irã antigo, que é a Pérsia, né? A Turquia antiga, que é Trácia, que eu nem nunca tinha ouvido falar, fui ouvir falar depois de algumas revelações das minhas entidades. Pérsia, Trácia, Índia, China e Japão, se a gente pegar essas regiões, gente, é uma enxurrada cultural gigantesca que a gente ainda vai ter que fazer encarnações e reencarnações e reencarnações. A sansara da gente vai ficar gigante e a gente não vai ter tempo ainda de assimilar toda essa cultura oriental. Pausa pro café, gente. Um momentinho, por favor. Bom, é uma cultura lindíssima. E aí, dentro da linha do Oriente, destacou-se muito um povo chamado povo cigano.
né? Ciganos estes que têm todo o meu respeito e carinho pelos motivos que eu acabei de falar no início do podcast. Tá bom, gente? O que é o povo cigano? O povo cigano é um grupo que se organizou na espiritualidade e que teve permissão da espiritualidade em algum momento para se organizar e hoje se apresenta dentro da Umbanda, dentro dos terreiros, dentro das falanges umbandistas, para trabalhar dentro da Umbanda com seus médios, para ajudar aqueles que precisam. Né? A gente está falando de povo cigano. Povo cigano, tem muitos estudos sobre os povos ciganos, tá, gente? Quando eu falo povos ciganos, ciganos humanos ainda, não estou falando de povo cigano espiritual, tá? Muito se fala, muito se estuda a respeito dos ciganos, e algumas pesquisas mostram que suas origens estão na Índia. Ou seja, saíram da Índia para ganhar o mundo. Mas saíram como, Marlon? Bom, provavelmente em algum momento da Índia, algumas tribos, não é isso? Algumas famílias ou foram expulsas por conta de guerras, por conta de ocupações vizinhas. E aí, essas guerras e essas ocupações movimentaram muita gente para fora da Índia. Assim como a história nos mostra em outros países, se pegarmos para estudar, né? As guerras movimentam pessoas. As pessoas querem fugir da guerra. Não é isso? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão saindo do Oriente, indo para a Europa em embarcações. Por conta de quê? Por conta de guerra. Então, provavelmente, esse foi o motivo de alguns indianos terem deixado a Índia, a região da Caxemira, que é uma região ali entre Índia e Paquistão, se eu não me engano. E com eles trouxeram as suas culturas, não deixaram morrer, não é isso? Alguns se embrenharam mais para dentro da Ásia, outros se embrenharam caminho África, outros se embrenharam caminho Europa, passando pela Turquia. Então, essa é a origem humana, essa é a origem étnica dos ciganos no mundo. Né? E aí nós temos muitas etnias ciganas, calons, caldeiraches, rons, enfim. Gente, tem muita etnia cigana por aí para a gente estudar. Uma etnia me chamou a atenção há pouco tempo, que eu nem nunca tinha ouvido falar, mas que também recebi da espiritualidade, que é uma etnia chamada Roharanos. Se eu não me engano, é uma etnia cigana muito voltada à cultura hípica, ou seja, domadores, conhecedores da criação de cavalos. E aí, quando a gente fala criação de cavalos, tem toda uma cultura que está ao redor desse conhecimento cavalo. Não é isso? O cuidado com o campo, a alimentação do animal, ou seja, uma gama cultural que aí essa etnia Roharanos deve dominar com certeza. E que mais que a gente pode falar sobre o povo cigano? Bom, a gente nota dentro da Umbanda uma personificação muito grande de ciganos e ciganas que, ao falar, nos passam uma ideia de um portunhol ou até mesmo de um espanhol. Por quê? Porque são entidades ciganas com essas origens hispânicas, ou seja, do país Espanha ou de países colonizados pela Espanha, né? Na América do Sul foi toda colonizada pela Espanha, tirando o Brasil. Nossos países vizinhos: Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia. Gente, e no período, vamos dizer assim, escravagista, né, de 1500 para cá,